Começando mais um Melhor de Três, o nosso podcast que procura integrar branding, growth e vendas como alavanca para o crescimento do seu negócio. O nosso papo aqui é falar com você sobre como essas três disciplinas, essas três temáticas podem impactar seu negócio e ajudar o seu negócio a crescer. A gente quer que o seu negócio cresça. Por isso que eu estou aqui com os melhores, né? Os melhores aqui do mercado. Vamos lá. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Obrigado pela parte que me toca, né? Isso. Meu nome é Paulo Razeira, eu sou desse trio aqui, eu sou o cara do branding. O meu negócio é ajudar as empresas a fortalecer marcas, gerar resultados, sempre ao mesmo tempo. Costumo falar que eu sou um mix de nutricionista com personal trainer de marcas, então a gente prepara as marcas por dentro, deixa ela saudável, forte, resistente, dentro da cabeça da equipe, de todo mundo que representa a marca, e a gente fortalece para fora, para o mercado, para os clientes e para toda a sociedade. E para nós, essa é a maneira de ter marcas cada vez mais saudáveis e de vida longa. Volta para você. Eu sou Paulo Milreu e o meu trabalho aqui é tentar, com esses dois aqui, conectar, de um lado, branding, né? Construção dessa marca poderosa que faz com que eu consiga trabalhar o growth marketing, fazer com que alavancas de crescimento possam gerar uma grande demanda e essa demanda pode ser capturada aí pelo nosso amigo Eli. Legal. Nessa hora eu falo que já valeu a pena para quem ouviu até aqui, viu a gente até aqui, porque já entendeu, precisa ter brand, precisa ter growth, mas precisa ter vendas também, porque precisa ter vendedor. E eu estou no final dessa história toda justamente para preparar você e sua empresa para que a bola vá para o gol, né? Os seus vendedores precisam estar aptos a receber os clientes que chegam, aptos a buscar novos clientes, diante da estratégia de brand e diante de toda a força que o Growth conseguiu colocar na captura de oportunidades aí. É isso que eu faço e nós juntos somos o Melhor de Três. Se você é um empreendedor e acredita em trabalho duro, acredita mesmo que sua empresa, para prosperar, precisa ter profundidade, você precisa ter profundidade em estratégias, em conhecimento, aqui é o seu lugar. Então venha conosco, porque o Melhor de Três vai estar sempre abordando esses três pilares aqui, né? Brand, growth e vendas como pilares fundamentais para o resultado do seu negócio. É isso aí? É isso aí, perfeito, hein? Show de bola! E hoje nós vamos falar, então, de um tema super quente, né? Polêmico. Polêmico! Hoje tem polêmica aqui. Vem cá, qual que é o desafio dos empreendedores, dos varejistas, né, Paulo? A gente estava falando isso antes, principalmente dos varejistas, com essa chegada de players chineses fortíssimos e principalmente o que despertou a gente foi a chegada da Temu. A Temu, que acabou de chegar para colocar temor no mercado brasileiro das grandes. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar também sobre como a gente pode, você pequeno varejo, médio varejo, pode aproveitar, como você pode se proteger de tudo isso aí. Ô Paulo, você que é o grande pesquisador do nosso trio aqui, conta pra gente um pouco da Temu aí. Ela acabou de chegar agora no começo do mês, né, de junho. Eu acho que para falar da Temu, acho que a gente precisaria primeiro olhar um pouco das histórias dos chineses chegando no Brasil. E eu me lembro, há 12 para 13 anos atrás, eu comecei a comprar online na China através de um aplicativozinho que chamava-se Deal Extreme. DX.com. Cuidado que a Polícia Federal tá ouvindo o nosso programa aqui, cuidado. Mas antes quanto? Antes quando? Naquele momento ainda já tinha essa margem para você comprar valores menores e tudo mais. E 12 anos atrás tinha esse varejista chinês vendendo no Brasil e começaram a chegar os outros, né? Alibaba com AliExpress,
Depois, talvez o mais estrondoso que chegou nos últimos anos foi o Shopee, Shopee. que ainda está fazendo bastante barulho. Na sequência, a Shein, que é cara muito em moda. E agora vem essa Temu aí, que ela novamente ela vem com essa mesma... talvez a notícia ela traz esse temor, né? esse terror para o varejista, porque ela está dizendo assim, essa é maior que as anteriores, essa é mais agressiva que as anteriores, essa vem com um investimento maior que as anteriores, essa vem com o aplicativo dela para fazer compra com 5 milhões de downloads e todo mundo avaliando positivamente. Isso, de alguma forma, causa do lado do varejista um certo temor, terror, aí, preocupação. E do lado do consumidor, ele começa a ver uma nova oportunidade dele ter um produto... Deixa eu falar uma coisa, né? E principalmente para o empreendedor que gosta de ver o copo vazio, né? Sim. Isso aí é um prato cheio para ele começar a falar, tá vendo? As coisas não vão dar certo. Chegou mais um player que vai pisar em mim também. E, de novo, a gente vê que quando eles chegam e eu tenho... porque a maior preocupação ainda, na minha visão, vai ser dos grandes varejistas e não dos pequenos. Então... quem tem que se preocupar mais com o impacto de uma Temu, de uma Shopee, são os grandes varejistas, né? Os brasileiros, né? Uma Magalu, Ponto Frio... E esses grandes que já estavam aqui, mas que vão sentir um pouco a Amazon, market share no Brasil, né? É isso aí. Mas todos eles, de alguma forma, eles vieram ao longo dos últimos anos, décadas, construindo marca, né? Construindo canais, muitos canais. A própria Magalu fazendo aquisições de grandes players em setores distintos. E fazendo ações de growth muito relacionadas a conteúdo, né? A própria Amazon tem, através do Amazon Prime, que nasce como um serviço de entrega gratuita e aí, colocando novos benefícios, tem o Prime Video ali como um outro produto de retenção. Eu acredito muito que eu sou assinante Prime Video e tenho essa retenção, não só pela entrega gratuita, porque às vezes eu passo 1, 2 meses sem comprar na Amazon, talvez, mas eu estou lá assistindo os filmes. Então, ela é uma estratégia de retenção bem legal. Ou como eu tenho a Magalu, quando ela compra, por exemplo, vários canais de conteúdo, né? Canaltech, comprou a Kabum, comprou algumas grandes Jovem aí, né? Nerd, Kabum, e ela começa a ter novos canais para criar novas alavancas de crescimento. Então, ela já vem se estruturando e ela que vai competir com essa chegada de mais um player aí chinês. Os pequenininhos sofrem impacto também? Sofrem. Mas os pequenos que estão no mercado mais próximo do consumidor, eles deveriam ter, esse que é o ponto, né? Eles deveriam ter como ativo do negócio deles a proximidade com o consumidor, né? A pessoalidade, né, Paulo? A pessoalidade. Já embarcar e se utilizar de tecnologia, mas manter essa pessoalidade, essa proximidade, essa compreensão desse seu consumidor. Então, ela é impactada? Acho que todos serão impactados no primeiro momento. Os próprios chineses que chegaram primeiro vão ser impactados com esses novos que chegaram depois. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos meses, especificamente com esse player, mas eu preciso estar me preparando continuamente. Então, se desde 12 anos atrás eu já vinha tomando uma decisão de comprar um produto via China ou outros países, inclusive, que esses aplicativos às vezes fornecem outro tipo de origem, se eu já estava tomando essa decisão em detrimento de decidir por comprar no Brasil, numa empresa brasileira, as pessoas estão fazendo isso em todos esses anos e você precisa agora reconquistar esses consumidores mostrando alguma coisa que é diferente do que os chineses estão trazendo. É difícil? Mas provavelmente há um caminho olhando o copo cheio, deixando de ficar olhando só o copo vazio. O que eu queria pegar, Razeira? A gente olhar um pouco para essa estratégia da Temu, não é? Como estratégia de brand e, inclusive, growth, não é? E depois a gente falar desse impacto do pequeno varejo. E eu também já ouço, Paulo, a expressão oportunidade.
Porque nas situações anteriores, da própria Shopee, por exemplo, quem entrou primeiro, os varejistas que entraram primeiro, eles reportam que têm melhores resultados hoje. Eles se estabeleceram mais rápido e venderam mais. Não que quem está entrando agora não consiga fazer isso, mas é mais difícil. Mas quem pegou a onda logo no começo e já se credenciou, a gente pode falar assim, né? Se credenciou, ele capturou mais oportunidade e hoje está mais bem estabelecido. A gente percebe que a Temu está meio obscuro ainda, tem a forma de fazer lá, mas não é fácil como é normalmente quando elas já liberam para players da região. Mas o bacana é assim, como que uma empresa, não é, que se torna... Eu vi dados assim que me surpreenderam muito, né? Quando ela entrou no mercado americano, entrou fazendo campanha no Super Bowl, com custo de 7 milhões 15 segundos ou 30 segundos, 5 milhões de aplicativos baixados no dia, está com mais de 150 milhões de aplicativos baixados nos Estados Unidos. Como é que uma empresa sai do nada, apesar que ela vem de um grupo muito forte na China lá, sim, mas é uma unidade de negócio que não tinha nada, e passa a ser um play de referência mundial concorrendo com os novos plays. O que eles fizeram de certo e o que a gente, como especialista, poderia estar dizendo para eles? Aqui teria uma oportunidade. E aí, para provocar mesmo, e é uma provocação para a nossa audiência, vem aquela parada. Pô, eles inventaram muita coisa? A Temu fez muita coisa que ela falou assim, a gente está fazendo diferente de todos os plays que fizeram até agora? O que vocês percebem? Na verdade, eu vejo talvez até que seja o caminho oposto. Eles foram muito na linha daquilo que já existia. Se pegar, é quase um copia e cola acho que da Shopee, se não me engano. É o mais parecido, assim. E eles usaram a maior parte das funcionalidades que já estavam dando resultado ali na Shopee e seguir essa linha. Porque, na verdade, quando você começa a pegar esses grandes varejistas, esses mundiais, esses gigantescos, eles ficam realmente todos muito parecidos, assim. E talvez seja até uma estratégia. Nem sei se é meio copia o líder, sabe aquela coisa? Siga o líder? Não sei nem se é bem isso, porque eles acabam virando líderes e ficam alternando, às vezes sendo líder em um mercado específico, em outro, até por estratégias aí, enfim, mundo afora, né? Mas talvez até dentro do que você falou sobre a gente enxergar uma entrada de um novo player como esse, né? Um grande varejista mundial online que vem para o Brasil, enxerga o potencial do Brasil de novo, né? A gente que está aqui, às vezes a gente olha para isso e fala, caramba, olha só, esses mundiais, como eles enxergam o nosso potencial, quanto que a gente tem para oferecer para o mercado mundial, né? E se a gente olhar para isso, a gente aproveitar também, né, para os nossos empreendedores aqui explorarem esse mercado cada vez mais. E eu fico pensando muito nisso. Na verdade, ele é um concorrente de um monte de varejistas, talvez principalmente os gigantes mesmo do Brasil e do mundo, né, que estão aqui atuando no Brasil, mas muitas vezes ele pode ser uma oportunidade para os empreendedores, a partir do momento que se torne realmente um marketplace e que abra espaço para varejistas ou até pessoas físicas que comecem a empreender vendendo ali dentro, né, criando o seu espaço ali dentro, como se fossem as suas lojinhas ali dentro, e me remete um pouco a quase que uma... Como é que eu vou falar? É tipo uma 25 de março? Sabe uma 25 de março que você tem tudo ali? E aquela loucura de lojas onde você entra, você tem produto de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar. É um pouco isso, esse ambiente online, né? E a gente se acostuma com isso muito rapidamente, né? A gente, muitas vezes, tem muita gente que talvez o primeiro gatilho que ele tem quando ele precisa procurar alguma coisa, ele quer comprar alguma coisa, ele já entra direto nesses grandes players, nessas grandes marcas e vai procurar ali. Isso é natural. E aí a gente tem que pensar de que maneira que nós, os empreendedores brasileiros, os pequenos e médios empresários, podem muitas vezes ou explorar as oportunidades que surjam ali dentro, né, para vender alguma coisa, ou às vezes para comprar, até para montar o seu próprio estoque, muitas vezes. Tem formato ali, sei lá, de
de dropshipping, que você pode comprar de qualquer lugar do mundo e receber esses produtos e revender aqui dentro. Enfim, tem N formatos possíveis. E essa questão de você olhar para aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles mesmos fazem, né? Se a Temu olhou para a Shopee, meio que copiou, deixou quase igual e começou a bater forte, por que os empreendedores daqui do Brasil não podem fazer a mesma coisa e olhar o que está funcionando e aplicar nos seus próprios negócios, né? Tem um ponto que a gente está discutindo aqui que são todos players que trabalham o e-commerce, né? Eles são plataformas de e-commerce, então eles não têm necessariamente, porque alguns já estão se posicionando, criando algumas lojas pontuais, lojas físicas, né? Muitas vezes pontuais. Uhum. Mas eles são players de e-commerce, né? Competindo com o e-commerce da Magalu, não com as lojas físicas principalmente. Competindo com a Amazon, que é puramente e-commerce. A gente pode cravar que é um público diferente, né? Ele pode ser híbrido, né? Tipo, ele pode comprar na física e no e-commerce. Eu acho que ele é híbrido já. Mas assim, se eu entender um pouquinho desse e-commerce brasileiro e tentar estratificar, ele está, na maioria, na mão de poucos, né? A maioria dos players de e-commerce tem uma participação bem menor do que a minoria dos players de e-commerce. Então, Amazon, Magalu, que vão dominando essa grande movimentação aí de faturamento do e-commerce. E, claro, eles têm uma força motriz muito grande que é gerada por esse caixa violento que eles têm, fazendo campanhas de Google, de Meta e outros tipos de campanha por aí vai. Então, eles são muito fortes nisso. Para os pequenos e médios, o que eles fazem? Como essas plataformas, além de serem o próprio e-commerce, eles também são marketplace, né? Onde, como o Paulinho deu o exemplo aí, 25 de março, eu posso lá alugar meu espacinho e vender. A maioria dos pequenos e médios começam muitas vezes vendendo através do marketplace e não com a sua loja própria, não com a sua plataforma de e-commerce própria. E aí me parece que conforme eles crescem, né, eu já vi muitos casos assim, eles crescem na esteira do crescimento desses marketplaces, eles ficam muitas vezes refém também deste único canal de venda. Então, quando eu tenho uma empresa, vamos imaginar uma empresa já consolidada, eu já vendo para o mercado, ou eu tenho canais físicos, eu revendo de alguma forma, ou televendas, e vou para o e-commerce através do marketplace e vejo o resultado vindo dali, e é um resultado bom, né? De repente, o crescimento do faturamento é contínuo, eu percebo que está. Aí eu começo a reclamar que esse marketplace está tomando muito do percentual da minha venda, porque eles cobram muito caro, e nada mais do que eles cobram é o CAC, o custo de aquisição do cliente. Você, se não tivesse nesse marketplace, você não venderia tanto, porque o consumidor está na mão deles, eles têm o consumidor. Então, ele não é ruim para começar, mas ele é ruim para continuar e crescer. E quais são os pontos? Eu estou para escrever uma newsletter, um artigo que é mais ou menos assim. É como se o marketplace fosse aquela síndrome de Estocolmo do sequestrador, sabe? Que você é sequestrado, você parece que se apaixona por aquilo e depois não entende que você foi sequestrado. Por quê? Porque no marketplace você compete por preço, no marketplace você não constrói marca e você vai deixando para o futuro fazer isso que precisava ter sido feito antes, sem construir. E aí, quando ele vai lá para construir a própria loja dele, ele fica olhando o marketplace faturando, a loja dele não fatura. Marketplace faturando, a loja dele não fatura. Claro que não. O marketplace faz todo esse investimento milionário, como a Temu está fazendo, como a Shopee faz, que está na televisão, está no Google, está na Meta, está no outdoor, está em todo lugar. Em todo lugar. Então, você tem que investir também para começar a construir sua marca independente. E ele não faz isso. E esse é o maior problema. E aí ele fica sequestrado pelo marketplace. Não é que ele não pode usar o marketplace. O marketplace é mais um canal. O WhatsApp é mais um canal. A loja própria é um outro canal. Mas ele acaba ficando refém por quê? E aí, para fechar, ele não tem
definido bem qual é o plano dele, Tem estratégia. qual é a estratégia dele e onde ele quer chegar. Quando eu fiz a proposta inicial da gente falar sobre o que traz de coisas ruins para o mercado, né? E ficou claro aqui, principalmente os grandes plays olham com isso, com os olhares instalados e falam, deixa eu ver o movimento que esse novo play vai trazer para os indicadores, né? Positivação, número de venda, ticket médio, tudo isso aí, mas muita oportunidade. E aí eu fiquei pensando, né? Puxa, mas como tem oportunidade quando o novo play vem, né? Primeira delas, no meu modo de ver, a Temo, ela veio com uma proposta muito clara de fazer o básico bem feito. Eu falo que isso é quase uma crença, é quase uma cultura do brasileiro, né? Eu preciso fazer algo sempre muito diferente. E a diferenciação, ela vem na última milha do negócio, ela não vem de todo o negócio. É muito difícil você criar um negócio totalmente diferenciado. Você tem que fazer o básico bem feito e depois buscar uma diferenciação ali. E aí, quando eu olho para eles, ficou muito claro, básico muito bem feito. Aqueles pilares ali, ó, precisamos chegar com muita força, muita comunicação, investimento, muita oferta, muito preço. É uma grande lição para quem vai abrir um negócio novo. É muito mais fácil você atrair no começo com promoções e preços, fazer a fidelização, ter um bom atendimento, enfim, tudo que pode fazer a pessoa querer voltar outras vezes, mas necessariamente o povo é muito sensível, todos nós somos muito sensíveis a preço, então a promoção vai atrair, e eles estão muito agressivos no preço. Eu já vi alguns especialistas dizendo, isso é uma estratégia mesmo deles, eles provavelmente fizeram com que a rede de fornecedores falasse, você precisa colocar 10, 20, 30 produtos em promoção aqui para a gente chegar muito forte. A questão dos impostos, já totalmente liquidados na aquisição, a gente percebeu que outros players tiveram dificuldade nisso, de se adaptar recentemente. Eles já entram com a bandeira de que aqui está tudo ok, vai funcionar muito bem. E aí agora a gente começa a ver as coisas diferentes aparecer, né? Uma diversidade de produtos gigantesca, que talvez seja um diferente, quer dizer... Eu já olho para a Temo assim, se eu não achar em algum lugar que eu procuro, eu vou procurar na Temo. Que já está ficando para mim uma diferenciação de Temo. Tem muita variedade lá. Provavelmente o produto que eu não estou localizando, eu vou encontrar. Para mim, uma baita lição de o básico bem feito, trabalhar a última milha de diferenciação como algo depois que isso está bem estruturado. Reiterando, é uma baita lição para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer pequeno negócio, qualquer médio negócio. E olhando para pequenos negócios, para médio negócio, eu fico pensando, talvez se a gente não tem que, até pensando no nosso público principal aqui do nosso canal, se a gente não precisa tocar no assunto, um passinho anterior de o quanto que os nossos... o nosso público principal aqui, aqueles que nos assistem, já estão realmente inseridos nesse mundo online. Porque a gente está falando aqui de uma maneira tão natural de marketplace, os mundiais, os gigantes do mundo e tal. Mas o quanto realmente que aquele crescimento de vendas online que ocorreram no Brasil, como no mundo todo, por exemplo, no período da pandemia, que todo mundo sabe o quanto que se expandiu nesse período, o quanto que esse movimento ele continuou, o quanto que realmente os empreendedores brasileiros eles aproveitaram, aqueles que ainda não estavam no mundo online, eles aproveitaram esse momento para, de uma maneira forçada, entraram e se mantiveram e continuaram mantendo isso na sua estratégia, porque senão não faz sentido nenhum isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de vendas online, né? A gente está falando dos empreendedores se prepararem para buscar esse público que cada vez mais ele está acostumado ao primeiro movimento dele é procurar online qualquer que seja o produto. Aqueles produtos que antigamente diziam que era impossível a pessoa comprar online, tipo uma roupa, um sapato, que tem que experimentar, tem que colocar no corpo, tem que ver se ficou legal, se não ficou, esquece, né? Acho que já acabou essa diferença, né? de dificuldade de produtos, está cada vez menor essa barreira. E o quanto que os empreendedores estão aproveitando isso e olhando de novo para esses exemplos dos grandes varejistas chineses, que é o que a gente está falando aqui,
o quanto que os empreendedores brasileiros podem olhar para esses modelos e olhar, caramba, como é que esses caras conseguem vender tão barato no mundo inteiro? É claro que quando a gente fala da China, talvez tenha ali alguma coisa relativa a subsídio do governo chinês, porque eles querem realmente uma estratégia de Estado, né? Fazer com que as marcas deles vão cada vez mais atingindo mercados mundo afora e tudo mais. Mas tem muita coisa que eles fazem muito redondinho. Se for pensar, por exemplo, como é que pode, você compra num varejista desse qualquer, teoricamente, do outro lado do mundo, lá na China, e chega na sua casa em pouquíssimos dias depois, em alguns casos, né? Quer dizer, essa logística que está muito redonda, a questão toda de desenrolar a questão aduaneira, eles têm as estratégias deles, a questão do estoque, eles avançam o estoque, já tem muito estoque que está aqui no Brasil, você acha que você está comprando o produto lá na China, mas o produto já está aqui no Brasil para ser entregue aqui no mercado local. Enfim, tem a questão da automatização se a gente olhar no YouTube, eu convido para quem não conhece e procurar os grandes armazéns, né, os grandes centros de distribuição dessas gigantes chinesas. É impressionante a automatização. Você tem pouquíssimas pessoas naquele armazém, você tem robô para tudo quanto é lado. É claro que quando a gente fala dessa maneira, é difícil um empreendedor pequeno falar, caramba, eu vou brigar com esses caras. Mas eu acho que é olhar para isso e para o seu próprio modelo de negócio, falar como é que eu posso melhorar a minha logística? Como é que eu posso fazer o meu produto chegar cada vez mais rápido? Como é que eu posso otimizar o meu processo interno? Como é que eu posso facilitar para que a minha rotina gere algum diferencial competitivo para o meu negócio, para eu poder brigar, que não seja com esses gigantes, mas que eu possa brigar aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, e fazer com que sirva como exemplo para melhorar o próprio negócio, né? Vou pegar daí que eu acho que você chegou no ponto. É essa reflexão de como eu vou melhorar, que na pandemia ela era extremamente relevante para todos, porque a dor era muito profunda. Diante da pandemia, eu preciso fechar o meu negócio, eu não vou sobreviver, eu vou ter problemas e por aí vai. Passada a pandemia, entrou em estado de acomodação novamente e eu parei de fazer essa reflexão. E puramente é fazer essa reflexão, porque eu posso olhar para o outro que está fazendo bem feito e copiar e tentar trazer para o meu negócio e fazer um pouco daquilo que ele está fazendo. É simples e não há problema nenhum em fazer isso. Só que o que acontece é que é surpreendente como a gente ainda olha e vê alguns negócios, alguns pequenos e médios varejistas atendendo mal. Se o canal principal da maioria das pessoas, principalmente no varejo, é o WhatsApp, as pessoas estão ainda atendendo mal no WhatsApp. Se você entende que o e-commerce é uma oportunidade de ser mais um canal, você não pode ser tão reticente assim e colocar um monte de empecilho dizendo, eu escutei de um empresário isso, mas eu não tenho ninguém dentro da minha empresa que saiba sobre fazer isso. Eu mesmo não sei como fazer isso. Se as pessoas forem pela internet, elas vão comprar só preço, elas não vão valorizar o meu produto. Se eu comprar pela internet, meu produto é muito customizado, como é que eu vou conseguir atender? Então, o empresário tem uma tendência muito ruim, muitas vezes, de colocar sempre o lado negativo, o copo vazio. E aí não enxergar como uma oportunidade para ele crescer. É justamente essa reflexão que você citou que ele não está fazendo. E não está fazendo do básico. E esse é o grande problema. E aí vem, né, os chineses, os americanos, que têm uma eficiência operacional muito maior, que estão sempre fazendo e buscando fazer o melhor, olhando para o centro ali que é o cliente e começam a competir e ganhar mercado. Esses dois pontos aí que vocês falaram, eu venho sempre me policiando muito aqui nos nossos encontros para que eu não tenha um tom muito agressivo com o empreendedor que está nos ouvindo, né? Porque eu já ouvi algumas vezes, né? O empreendedor fala, eu não gosto muito de ficar ouvindo especialistas, de ir em treinamento, porque eles vão lá e falam que toda a culpa do meu negócio é minha. E aí eu falo, bom, isso é uma grande verdade. Tá legal também que não é bom ficar ouvindo isso toda hora. Mas, os dois pontos. Primeiro, o básico bem feito. Cara, muitos negócios não fazem o básico bem feito.
e os resultados não vão aparecer. Se o básico bem feito não tiver sendo realizado ali, ou a intencionalidade do básico bem feito não estiver ali, não vai ter resultado. E é muita coisa que é básica que não está sendo feita. Desde um padrão de atendimento, desde uma ferramenta adequada para atender pelo WhatsApp, desde uma pessoa preparada para pegar o carrinho que caiu, não é? Desde indicadores sendo controlados todos os dias. Essas coisas são básicas, não são mais fora do comum. E o básico bem feito é a premissa da performance. É a premissa. Você não tem, performance não é algo incrível. Performance é fazer o básico bem feito. O aprimoramento vem depois do básico, né? Depois. O básico está construído, agora vamos lapidar para a gente conseguir aprimorar. E são muitos pontos mesmo, né? A gente estava falando aqui, vocês estavam comentando e eu estava lembrando, né? Quantos empreendedores ainda poderiam estar no marketplace como o Mercado Livre e não estão? Não é? No mínimo para validar, testar, experimentar, aprender. E aí, assim, hoje é tudo muito conhecimento. Vai ter que buscar conhecimento, tem que botar a bunda na cadeira e ir ler, ver vídeo, entender, estudar para colocar isso no seu negócio. Só que tornou-se algo básico, não é? Agora, você precisa fazer. Só para concluir, Razeira, uma questão que eu acho que é uma oportunidade também para esse empreendedor, quando a gente estava falando de todos os produtos, sabe como eu olho muito esses players chineses? Eles são muito vanguardistas. Eles já pensam em muitas soluções. E já não pensam em produto. E eu estou percebendo que a galera mais jovem já entendeu isso. Você está com dificuldade de prender, sei lá, um quadro numa parede e a casa é alugada e você não quer furar, você já fala assim, esses caras devem ter uma solução. E você vai lá e o cara tem uma solução para você prender um quadro na parede já inventou sem fazer um furo. E aí, quando você vai para dentro da cozinha, um monte de soluções para resolver coisas que a gente tinha esse problema, meio que desistia de procurar, você vai lá, o cara tem uma solução para lavar, para passar, para fazer alguma coisa de alguma forma. Eles pensam muito nas soluções, né? E não me parece ser uma coisa da rede de fornecedores, né? Parece-me, para mim, uma coisa muito pregada pelo player mesmo. Falou, vocês pensam na solução. E olha só que bacana, estou falando isso agora que eu lembrei. No caso da Temo, eles têm um baita canal de incentivo à construção de produto. Eles ficam fomentando necessidade de soluções necessárias e jogando nessa rede de fornecedores para os caras pensarem em produto e colocar lá, né? Outra coisa que não é comum para nós, né? Não. Eu não vejo como ao comum a gente ficar pensando em solução. Eu vejo muitas empresas ainda aderindo o produto. Um dos episódios anteriores, a gente falando isso, né? A empresa está com o mesmo produto sem entender que por trás daquele produto ela resolve um problema. E aquele produto já não está resolvendo mais aquele problema, mas ela tem a expertise da solução. Ela precisava fazer o ajuste de produto, a troca de produto para seguir a vida dela. Mas ela fica querendo vender a mesma coisa, acaba saindo do mercado. Olha como a gente roda e volta nessa questão de que as empresas, os negócios, as marcas, elas têm que resolver problema, né? E como quando você pega esses exemplos, é até uma bola que você colocou pingando para mim aí, quando fala de construção de marca, dessa preocupação de construir a própria marca e de enxergar um canal de marketplace, por exemplo, como sendo uma estratégia, fazendo parte da sua estratégia para você usar cirurgicamente, né, para crescimento, para você aprender, para você melhorar a sua logística, para você saber quanto de estoque você tem que ter, para você entender do seu mix de produto, qual é aquele que tem melhor aceitação, qual vende mais, montar a sua lógica ali de 80-20, né, para saber ali qual que você tem que produzir em maior quantidade e tudo mais. E a gente está falando muito de varejo. Se você pegar, por exemplo, iFood, é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo exemplo num outro mercado, que é isso. Você tem muitas vezes, aquilo que você falou é perfeito, né? Parece que você fica, as marcas ficam reféns, muitas vezes os restaurantes, quem trabalha nesse ramo de alimentos, reclama de precisar pagar uma taxa super alta para um iFood, e ele muitas vezes ele não enxerga que ele tem que utilizar iFood como uma estratégia para ele adquirir clientes,
para ele trazer gente que vai conhecer a marca dele, o produto dele, e ele tentar converter para o produto dele, para a marca dele, para o e-commerce dele, para a venda pelo WhatsApp dele. E a gente, óbvio que a gente tem muitos empresários do ramo de alimentação que já enxergaram isso e tem estratégia, desenvolvem estratégia para fazer isso. Mas a gente vê ainda muita gente que entra meio de paraquedas, começa a vender no iFood, apenas no iFood, e vira um refém realmente da plataforma. E se você tirar o iFood do negócio dele do dia para a noite, esse cara some. Você vê como isso pode ser um grande problema. Aquilo que é uma baita de uma solução para ele hoje pode se tornar um problema se ele não utilizar isso para, dentro da sua estratégia, fortalecer a sua própria marca, criar esse relacionamento com aquela pessoa que veio através desse canal de aquisição do iFood, por exemplo, ou de um marketplace de varejo, tanto faz, mas ele enxergar que ele precisa trabalhar a marca dele, ser relevante para aquele público, explorar esse contato que esses grandes marketplaces geram de trazer... É uma grande vitrine, né? Se você pegar um marketplace ou um iFood, qualquer um dessas plataformas, é uma gigantesca vitrine que você tem o seu produto exposto, pagando caro para ter o seu produto ali. Só que quando vem um cliente, você precisa aproveitar isso e tentar converter para você. Senão você vai virar um refém eterno, né? Perfeito. Duas coisas que você falou que é interessante. É uma grande vitrine e aí é um grande laboratório. Sim. E eu diria assim, o empresário deveria pensar que o marketplace não é para ele ter lucro. É para ser vitrine e laboratório para ele praticar melhor e executar melhor dentro dos outros canais dele. Claro, é também aquisição de clientes, porque o cliente vem e experimenta o seu produto. Que essa parada, Paulo, ele definir a estratégia, ele pode utilizar de várias maneiras, até inicialmente de uma forma e logo depois não tem de problema, uma outra. Porque ele vai adquirir cliente, o cliente vai passar por todo o processo dele de atendimento, ele vai ver o produto, consumir o produto e vai ter uma experiência, e ele vai validar tudo isso. E isso me lembra lá no passado também, uma iniciativa que acabou dando errado, mas eu achava muito interessante, mas eu acho que também era a postura do empresário diante disso, que era os clubes as compras coletivas lá, como era? Compra coletiva chamava, né? Que as pessoas acreditavam que elas tinham que colocar uma oferta muito barata lá para ganhar dinheiro. E não era esse o jogo. Aí ela colocava, vamos imaginar restaurante, que foi os casos que mais aconteceram. Eu tinha uma oferta para ir num restaurante japonês, eu comprava muito mais barato lá, chegava até o restaurante japonês e falava assim, você é da compra coletiva? Separava o público numa outras mesinhas e era mal atendido, porque aquele lá não me deu tanto lucro como esse. Era para pagar despesas, contas que ele não estava conseguindo pagar. Mas, na verdade, tinha que ser... Ele estava me afastando, zerar, ele estava afastando eu da empresa e não me aproximando. Tinha que dar lucro zero ou pagar para fazer isso, porque isso era custo de aquisição de cliente. Você estava levando o cara, a família, para dentro do seu estabelecimento para conhecer a sua empresa, a sua marca, a sua experiência, o seu produto. Novamente, Paulo. E o empresário brasileiro... Cara, alguns empresários brasileiros, não são todos, dedicam pouco tempo para refletir, pensar nas estratégias. Porque é natural, né? Pô, eu tenho um custo de aquisição barato, se eu conseguir reter esse cara, vai me dar um lucro alto. Faz sentido? É o imediatismo. O que vai impactar? Custo de aquisição alto, eu vou ter que vender para esse cara muito para ele dar lucro para mim. Agora, custo de aquisição barato, deixa eu fazer a segunda venda para ele. Não tinha estratégia. Quantas vezes vocês foram numa dessas experiências antigas aí, que era feito um tipo de cadastro seu? Ou que o cara já estava lá com um bônus para terceira compra. Isso. Fala assim, toma um bônus agora para você voltar. Se você voltar daqui uma semana, você tem mais um bônus. mas isso custa. Meu amigo, custa muito mais você conquistar um novo cliente, não é? Basta você juntar todo o seu patrimônio, todo o ativo imobilizado da tua empresa, todas as despesas que você teve ao longo da existência da tua empresa e dividir isso pela quantidade de clientes que você tem, você vai ver quanto custa cada cliente para você. Quanto custou cada cliente? Sua empresa tem 200 mil de imobilizado. Você tem mais 1 milhão de despesa de operação ao longo dos 5 anos. E você tem 200 clientes, você pode dividir. Então, 1 milhão e 200 por 200 foi isso que custou cada um dos seus clientes. Então, você fazer uma oferta para conseguir entre 5, 10 clientes, reter um,
vai ficar infinitamente mais barato. E olha só como a gente fica pensando, a gente acabou de passar Dia dos Namorados. Olha Sim. só como isso que a gente está falando não acontece recorrentemente, né? A quantidade de, muitas vezes, casais que aproveitam o Dia dos Namorados para ir para um restaurante. E aí você vê os restaurantes fazendo as promoções de Noite dos Namorados e muitas vezes a experiência que você tem ali talvez seja pior. Porque é lotado, muitas vezes o valor é maior, Sim. você é mal atendido, você tem essa dificuldade natural do empresário do ramo de alimentação, de um restaurante, de conseguir mão de obra suficiente para atender bem. Então, muitas vezes está o empreendedor, está a esposa dele, está filho ali ajudando na cozinha e tudo mais. E no final das contas, aquilo que poderia ser justamente uma estratégia de você adquirir um cliente que vai fazer a pessoa conhecer a sua casa, o seu restaurante, a sua comida, para ele voltar o resto do ano, acaba gerando o efeito contrário, né? Mas é interessante que quando a gente fala, aí puxando para o meu lado aqui de brand, de marcas e tudo mais, eu fico pensando, a gente vai naturalizando algumas coisas sem muitas vezes raciocinar a respeito. Pensa a marca Made in China. Made in China há alguns anos atrás, há décadas atrás, digamos assim. Como era uma marca que era muito negativa. 10 anos talvez aí. Exatamente, e vinha um selo de falta de qualidade, de cópia, de falsificação, de produtos sem segurança. Tinha até a pergunta, né? Made in China? Já vinha automaticamente na nossa cabeça. E olha como, por coerência de construção de marca, como marca do país, dos produtos e tudo mais, isso foi mudando de uma maneira tão natural que a gente tem, por exemplo, carros chineses numa quantidade muitas vezes maior do que aquelas grandes montadoras do passado, já estavam substituindo. A gente vê com muita naturalidade, as pessoas não ficam mais pensando, será que eu compro, será que eu não compro? Já está natural isso. E como que isso vai mudando por uma questão de marca. A marca do próprio produto Made in China mudou na nossa cabeça sem a gente muitas vezes perceber isso, né? Composto de produto muito bem entregue, né? Eu acho que... Composto muito bem resolvido, básico, mas muito muito forte, né? Um composto forte que apagou aquele negócio da tremelinha que não parava, que o botãozinho que ficava travado, não. Os caras foram liquidando e fizeram um composto de produto sensacional. Na verdade, o que eles têm muita tecnologia, porque eles foram se desenvolvendo até para conseguir entregar os produtos Nike, Apple e tudo mais que eles que fabricam. Eles foram adquirindo essas tecnologias, foram aplicando inovação, foram transformando isso em uma rotina, foram melhorando aquilo que você pensava, era como quase que trabalho escravo dos funcionários das indústrias e tudo mais. Isso foi se normalizando ao longo do tempo. É claro, eu não vou dizer que está igual aquilo que deveria ser como padrão mundial, mas já está muito melhor e os produtos eles vêm com uma tecnologia embarcada que fazem com que essa marca seja muito mais aceitável em qualquer outro lugar do mundo hoje, né? Eu percebo... Deixa eu só pegar um negócio, peraí. Você sabe que essa estratégia da China foi planejada? Ela levar os produtos de alta qualidade para lá, porque eles queriam aprender como fazer produtos de alta qualidade. Eu li sobre isso e era uma estratégia para eles poderem depois desenvolver famosos por cópias, eles também levaram produtos muito bons para lá que eles não produziam, mas copiaram. E eles foram aprendendo. Mas veja o fluxo, né? Então, eu melhoro o produto, distribuo esse produto em altíssima escala, porque eles têm uma altíssima produção, entrego o máximo para mercados mundiais, tenho experiências e feedbacks desse processo através da recompra do produto ou não, né? Se o produto não é comprado novamente é porque ele é ruim. Faço uma campanha massiva naqueles produtos e mercados que eu começo a me estabelecer. E esse fluxo de talvez 10 ou até mais de 10 anos, aí 15 anos, foi tão intenso que eu resolvo e modifico a percepção da minha marca China. E como é que eu vejo isso? Eu começo a fazer um básico, melhoro esse básico é feito mais redondinho, percebo que eu tenho que melhorar nesse básico, isso é performance. Intensifico, boto mais grana, faço mais ações, empilho mais ações,
Isso é alta performance. E aí eu começo a ter o resultado depois, no tempo, nos 10, 15 anos. Que novamente é aquele imediatismo que atrapalha. Se eu não fizer esse processo muito bem feito, desse básico para intensificar esse básico, e enxergar que o jogo dos negócios é de médio e longo prazo, eu acabo morrendo na praia. O jogo da compra coletiva é o jogo do médio e longo prazo. Mataram no curto. Mataram no curto. O jogo do marketplace é um jogo, e do e-commerce, de médio e longo prazo. O empresário morre no curto. Porque ele não está preparado para esse jogo. A expectativa é que a solução seja entregue em 2 meses, né? Eu costumo dizer assim, não se trata nem de mágica, nem de milagre. Se trata de método. Esse é o ponto. Esse é o erro. E aí eu tenho situações onde vai chegar um player como Temu, chegou Shein, e acha que é através de uma legislação que vai corrigir o problema. Né? O problema que vai ser causado. Eu preciso modificar a mentalidade do empresário. E a gente não está falando só dos problemas que esses grandes players trazem para o varejo, para os empreendedores. A gente está falando também das oportunidades. É isso aí. É aquela história de ver o copo cheio ou o copo vazio. Qual a parte do copo que você quer enxergar? A parte que está cheia ou a parte que está vazia? Porque existe a possibilidade, o Azeira já comentou, de você trazer novos produtos para o seu negócio, de você ter estoque desses produtos, variedade desses produtos. Existe a possibilidade de você entrar agora, eu comentei antes, nas experiências de alguns varejistas com a Shopee. Quem entrou primeiro se estabeleceu melhor hoje, então está aí uma oportunidade, quem sabe para quem não está estabelecido entrar logo no começo da Temu e ganhar com isso a médio e longo prazo, e toda a questão da visibilidade que o Paulo falou. Né? Então tem bastante coisa também que os camaradas trazem como oportunidade, mas tem que ver o copo vazio. Né? Tem só uma questão que eu queria para a gente pensar a respeito disso também. Assim, obviamente não é nada de xenofobia, a gente querer se isolar do mundo ou falar mal de quem está vindo para cá, não é nada disso. A gente tem que olhar essa realidade nossa de... Nem se fala mais a palavra globalização, a gente já está inserida nessa realidade, né? As pessoas compram de qualquer lugar do mundo, vendem para qualquer lugar do mundo. Mas, de novo, a gente tem que olhar para isso de que maneira que os empresários brasileiros, pode usar esse exemplo, né, dos grandes players de qualquer outro lugar do mundo que vêm aqui pegar o dinheiro dos brasileiros e levar para o país dele, de que maneira que a gente pode fazer esse movimento contrário também, né? Porque se a gente for pensar como Brasil, o dinheiro nosso, que a gente está... gerando aqui, a gente está mandando uma parte dele para fora do Brasil. Então está gerando emprego fora do Brasil. A gente está gerando imposto fora do Brasil, está gerando riqueza fora do Brasil. Mas, de novo, não é xenofobia isso. Eu estou querendo que a gente sempre tenha isso em mente. Se eles fazem esse movimento de lá para cá, a gente também pode, através das tecnologias, através das plataformas, através de tudo que a gente tem disponível, pensar no nosso negócio além dessas fronteiras, né? E a gente ainda, muitas vezes, tem empreendedores que eles não estão nem na fronteira do país, estão na fronteira da cidade dele, muitas vezes do bairro dele. Perfeito. E a gente pensar de uma maneira mais ampla, né? Olhar para fora e pensar de que maneira que eu posso fazer o nosso negócio crescer. Você sempre fala muito essa questão de crescimento, né? Quem não cresce morre. Então, a gente olhar para o nosso negócio, aqueles que fazem sentido realmente a gente buscar... fornecedores ou consumidores longe da gente, e a gente fazer esse movimento, né? Porque a gente vai fortalecer o nosso negócio. E olha que interessante o que isso causaria na nossa mentalidade como empresário ao buscar um fornecedor ou cliente mais distante daquele universo que eu vivo. Eu vou perceber coisas que eu não percebia antes. Eu vou lidar com pessoas que são diferentes e que têm uma visão daquele contexto diferente da que eu tenho. Eu vou trabalhar com clientes que muitas vezes, né, lá do outro lado do próprio país, eles têm uma necessidade que eu não percebia diante do produto que eu construo. E isso faz eu crescer como empresário e automaticamente reflete na minha empresa para o crescimento. Por quê? Porque eu estou tão fechadinho num público menor dentro da minha cidade que eu acho que meu produto se resume em entregar só a solução para esses.
E aí eu não consigo enxergar que a minha solução talvez até fosse mais aderente, melhor para um outro público distante, numa cultura diferente, porque o Brasil é um país tão continental que nós temos regiões com culturas muito distintas. E talvez o meu produto fosse melhor e atendesse o Nordeste muito melhor do que eu atendo aqui no Sudeste. Vou fazer uma analogia rápida, tá? Fiquei pensando aqui. Entre esses 3 pilares fundamentais, então se a gente pegar brand, growth e vendas, aqui a gente tem um lugar comum que é o lucro. Entre essas 3 coisas tem o lucro. Muitas vezes o empreendedor, o dono de negócio, só está olhando para isso aqui. Ele precisa começar a olhar, como é que eu planejo, como é que eu executo, e quando a bola estiver passando na frente da área, como é que eu coloco ela para dentro mais vezes? Como que eu faço isso mais vezes? Não adianta ficar só olhando para o lucro. Tem que olhar para as estratégias, para o que conduz até aí. E esse trabalho não é instantâneo. Não é instantâneo. Não é da noite para o dia que vai acontecer. Eu faço uma sequência assim. Toda vez que a gente vem aqui, eu sempre penso assim, construo valor para gerar demanda, para capturar demanda. Porque eu consigo gerar mais demanda se eu parto de uma premissa que tem valor. Quando eu parto dessa premissa que tem valor, há uma percepção muito forte de valor, e isso é mais forte porque a marca chega primeiro do que o próprio produto, eu consigo ver que eu consigo dar mais alcance e visibilidade, atingindo um público que está mais interessado em comprar, para eu chegar e capturar a demanda imediata e a demanda posterior, porque esse público não interessado em comprar hoje, compra amanhã. E ele vai ser impactado aí continuamente com essa percepção de valor. É isso aí. Então, essa trilogia, ela faz com que eu chegue no lucro. Sem isso, com uma complexidade tremenda, com muita grana, a Temo está fazendo isso como outras já fizeram, aprendendo com quem já tinha feito também, e né? como outras vão fazer e vão aprimorar. Mas quem ouviu até aqui, ou quem está passando por aqui e chegou até aqui, deve estar pensando, né? E vocês, como é que vocês podem me ajudar? Porque eu não tenho estratégia, ou eu não consegui pensar claramente na minha estratégia, eu não tenho nada do que vocês disseram. Como é que você, Razeira, pode ajudar quem nos ouve? Momento Jabá. Momento Jabá. Vamos lá. Vamos vender o peixe. Tá certo. MR Tempo, nós somos especialistas em estratégia de gestão de marcas, estamos aí há mais de 30 anos, mais de 500 marcas atendidas Brasil afora. A gente costuma dizer assim, para a gente entender o que a gente é legal a gente falar o que a gente não é. Nós não somos apenas uma agência de propaganda, agência de design, agência de marketing, mas a gente utiliza todas as ferramentas de propaganda, de design e de marketing para fortalecer marcas e gerar resultado. É um mix de ciência e criatividade que a gente utiliza no nosso dia a dia para construir marcas cada vez mais atraentes e inesquecíveis e construir equipes cada vez mais motivadas para fazer com que a coisa aconteça no dia a dia. Para nós, essa é a nossa razão de existir. Fala da REC. Muito bom. A REC ela tem como premissa acreditar que o empresário ele precisa continuamente crescer, né? E esse empresário é reflexo da sua empresa. Então, fazer com que a sua empresa cresça. A gente ajuda as empresas a crescerem, muitas vezes através de uma alavanca que é o growth marketing, o marketing digital. Olhando sempre que no final do dia, o que o empresário quer é vender. A gente olha para isso e fala assim, bom, o nosso método para fazer isso é acreditar que o marketing digital é essa grande alavanca, o growth marketing vai levar ele a essa venda, mas ele precisa vender mais vezes para o mesmo cliente e por um ticket maior, para construir essa percepção de valor também do ticket. E no final de tudo, gerar demanda para entregar aí para o Eli e ele capturar essa demanda. Pois é, eu sou o Eli Sintra da Jump. A Jump é uma consultoria de vendas e gestão e talvez as nossas premissas são vendas é o fim, gestão comercial é o meio. Então, se você não tem gestão comercial, você provavelmente não terá as vendas que você precisa e merece. E uma outra premissa que eu gosto muito é vender um assunto técnico.
Se você não tem um processo de venda claro na sua empresa, se seus vendedores não conhecem um processo de venda, nem tampouco executam, se você não conhece técnicas de venda, você está deixando o dinheiro na mesa. E é isso que a Jump ajuda. Pegar o dinheiro da mesa, que esses meus parceiros e amigos aqui sempre provocam a deixar. Eles são os caras que colocam dinheiro na mesa e a gente precisa junto pegar o dinheiro que eles colocam na mesa aí, através do brand e do growth. É isso aí? É isso aí. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast Melhor de 3, integrando brand, growth e marketing como alavancas do crescimento do seu negócio e da sua empresa. Fica com a gente aí, que em breve a gente volta. Até mais. Vamos, choque! Abraço.